Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso núcleo de estudos, dando início hoje à nossa primeira aula de clínica médica. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é clínica médica, qual a nossa metodologia de ensino. Meu nome é Mônica, tá? Sou enfermeira, professora docente da escola ESSA, tá bem? E aqui no nosso primeiro slide, então, eu faço algumas perguntas, né? O que iremos aprender nessa matéria? Como serão nossas aulas? Qual será o nosso método utilizado, né, para poder fazer a avaliação? Então, o que nós iremos aprender? Nós tentaremos fazer de uma forma produtiva, educativa, colaborativa, né? Uma melhor forma de tentarmos agregar valores em relação ao aprendizado em clínica médica. O tipo de profissional que é exigido, os cuidados de enfermagem, eh, entender sinais e sintomas para que antecipe um agravo da doença, né? Então, a gente tem que entender que quem tem o cuidado, eh, o primeiro olhar ao paciente é a enfermagem. Então, o médico passa a visita, ele dá como conduta o diagnóstico, faz as prescrições, porém, se a enfermagem não tiver um olhar clínico, né, entender a doença daquele paciente, fornecer os medicamentos, né, corretamente, eh, observar se ele está evoluindo ou se ele está involuindo, eh, e, e falar isso, né, indicar isso para o enfermeiro, anotar, né, qual é o progresso desse paciente, a tendência é que nós não tenhamos uma evolução positiva. Então, é extremamente importante cada detalhe desse paciente, cada coisa que ele lhe apresentar, que você notar de diferente, cada coisa que ele verbalizar para você, que não está bem ou que está melhorando, tudo é importante. Desde um sintoma que você consegue visualizar, ou algo que você note mas que ele não verbaliza, né? Assim bem como emocional também. O emocional é extremamente importante porque quando o paciente está com o emocional evoluindo de forma positiva, ele produz hormônios do bem-estar. E os hormônios do bem-estar fazem com que haja uma melhor absorção tanto dos nutrientes quanto das proteínas, dos medicamentos. Então, se existe uma melhor absorção, né, devido à produção desses hormônios, automaticamente eu consigo ter um resultado positivo no final. Né, ele vai gerando mais para o lado positivo. Se o emocional do paciente está abalado, automaticamente ele produz hormônios como, por exemplo, o cortisol, onde ele é um dos hormônios que ele faz com que altere a pressão arterial. E nós vamos fazer uma revisão aqui sobre a pressão arterial quando chegar no sistema cardiológico, mas nós sabemos que a pressão arterial, o bombeamento sanguíneo, a oferta de oxigênio estando prejudicada, tudo isso vai levar uma piora do quadro do paciente, né? Então, aqui é só uma introdução para a gente entender a importância que nós temos mediante o paciente na clínica médica, tá? E o que nós vamos estudar. Então, nós vamos estudar as doenças, as patologias. É claro que nós não conseguiremos abordar todas, mas as mais importantes nós iremos abordar. Tá? Nossas aulas serão gravadas. Quando houver necessidade, sim, nós poderemos entrar é, online, não tem problema nenhum. Porém, como nós teremos uma aula presencial, acredito que com essa aula presencial a gente consegue sanar as nossas dúvidas também, tá bom? O método de avaliação vai ser 3 provas, porque é uma matéria extensa, são 100 horas aula, sendo 80 dada aqui em sala e 20 horas de EAD. Portanto, pessoal, não esqueçam de fazer o EAD, porque dá um certo período o EAD fecha, né?
e aí a gente não consegue mais fazer, e isso dá um peso muito grande para o fechamento da nota. E é uma coisa que o professor não consegue interferir, não consegue dar um trabalho depois, porque isso é sistema, é administrativo, são coisas da escola que o professor não consegue fazer uma certa, não consegue interferir, tá bem? Então, aqui a gente tem iniciando, né, nossa aula, nós temos um resumo do que é a clínica médica. Então, diga aqui que é uma especialidade médica que trata de pacientes de forma integral com idade superior a 12 anos. Lembrando que isso vai depender muito da instituição, tá? Então, se com 12 anos, normalmente, a criança, né, é, para a saúde pública, ela já não é mais colocada como criança, ela já é atendida com um clínico geral. Então, se ela precisar de internação, ela vai para a clínica médica, tá? Já em alguns lugares, 12 anos ainda é considerado pediatria e vai para a pediatria. Então, isso é institucional, também depende muito do hospital, tá? Então, vou dar um exemplo. A minha filha foi no posto de saúde, na UBS, aqui na José Bonifácio. Ela, com 12 anos, ela foi encaminhada para a clínica médica e foi tratada com o clínico. Já no Santa Marcelina, não sei se porque era convênio, mas lá, 12 anos é pediatria. E se precisasse de internação, seria internado na pediatria, né? Então, é muito de instituição, tá bom? É, então, na verdade, a clínica médica, ela é um setor, vamos colocar assim, que é um setor coringa. Nós podemos receber pessoas com todos os tipos de patologias. Então, essa pessoa ela dá entrada, por exemplo, para o pronto-socorro, ela faz alguns exames e o médico precisa avaliar melhor a condição clínica desse paciente, sem que ele vá para a cirurgia. Pode ser que mais para frente evolua para uma cirurgia, tá? Mas então ele não está estável. Quando a gente fala, ele não está estável hemodinamicamente falando. Então, precisa realizar exames de imagem, precisa investigar o que está acontecendo com esse paciente. Então, ele vai para uma clínica médica. Então, normalmente tem o HD, que a gente chama de hipótese diagnóstica, às vezes ela vem com um ponto de interrogação, ou quando vem com, por exemplo, vem lá, DM interrogação. Então, significa que é uma diabetes a interrogar, né? A investigar. Ainda o diagnóstico não foi fechado, tá? Então, está na clínica médica para fazer uma avaliação. Como também esse paciente pode entrar descompensado ou pelo pronto-socorro, ou vindo através de uma transferência, de uma OBS, de uma UPA, tá? Ele vem para a gente porque ele está com uma diabetes compensada, uma hipertensão, uma suspeita de um infarto, né? Então, ele vem para a internação para poder fazer uma avaliação e se estabilizar hemodinamicamente falando. Teoricamente, não é para realizar cirurgias. Para isso, tem a clínica cirúrgica que vocês verão mais para frente, tá bem? É, mas pode sim acontecer de ter um agravo dessa doença e o médico vai falar: nós precisamos encaminhar esse paciente para a cirurgia, tá bom? Então, quais são os objetivos, né, na verdade, em relação ao papel da enfermagem? Então, aqui eu coloco que é propiciar a recuperação dos pacientes para que alcance o melhor estado de saúde física, mental e emocional, né? Então, mais uma vez, eu vou repetir aquilo que nós falamos assim que eu falei no começo, né? Para quem já esteve internado, sabe que é um momento difícil para eles. Por quê? Para o paciente. Não é um lugar confortável, não é a casa dele. Então, ele não pode acordar a hora que ele quer, tomar banho a hora que ele quer, se alimentar quando der vontade, levantar, ir na geladeira e pegar uma fruta, sair para ir ao mercado, ou seja, ele está vivendo
num período onde ele já sabe o que quer, porque uma clínica médica é na fase adulta, né? Então ela já, mesmo que com 12 anos, já sabe mais ou menos o que quer. E você não pode fazer aquilo que quer, sim, e sim aquilo que é imposto para você. Então você sai da sua zona de conforto. Nesse período de Covid, então, nós não podemos manter acompanhantes muitas vezes, dependendo do hospital. Se for uma enfermaria, não pode ter acompanhante. Então a pessoa fica num lugar onde às vezes não tem nenhuma televisão para fazer para descontrair, tem que ficar na cama. Olha, de manhã tem que tomar banho, às 7 é o café, às 11 é o almoço, às 3 o chá da tarde, às 5 a janta e tal hora tem que dormir. Então, quem está de frente, quem está de perto com esse paciente é a enfermagem. Então, a enfermagem ela vai ser a pessoa que vai aplacar todas as angústias desse paciente, tá? Então, a enfermagem ela vai dar tantos os cuidados em relação aos cuidados à saúde física, que a gente fala em saúde, né? Que é banho, alimentação, medicação, né? Vai proporcionar o bem-estar, um ambiente calmo, tentar passar tranquilidade, é, é, sentir o emocional desse paciente, né? E conservar o sentimento dele. Nós temos que tratar o paciente como único. Cada paciente é único para você. Às vezes a Dona Maria gosta de que seja tocada. Você percebe que você coloca a mão no braço dela e ela se sente confortável com isso. Se você der a mão, um abraço, ela se sente confortável com esse gesto. Isso traz acalanto. Já para outras pessoas, ela já se fecha e ela não quer toque, por exemplo, ela não quer que encoste nela. Então a gente tem que sempre estar atento aos sinais que o paciente vai promover para a gente. Isso faz com que a gente promova para ele segurança, bem-estar, respeito, conforto, né? É, os familiares, então muitas vezes os familiares, eles são as pessoas que mais ficam angustiadas com tudo isso, porque eles não têm eles não estão com o paciente de 24 horas. Então, quando eles chegam para a visita, eles chegam no nível hard de, de enxovalhar você de perguntas para poder saber o que está acontecendo. É claro, o médico passa em visita, a enfermeira passa em visita, mas quem está ali, né, linha de frente, né? Auxiliar e técnico. Então, muitas vezes é para auxiliar e técnico que eles ficam mais presentes, tá bom? É, nós temos sim o que que seria essa inter-relação com outras clínicas, né? É, é um setor, como eu disse, com doenças diversas. Então, a gente não, ele pode pegar tanto um paciente com problema cardíaco, respiratório, de pele, pode pegar paciente com problema sim mental, tá? Porque quando a pessoa tem problema mental, se ela tiver algum problema clínico, ela vai para a clínica para resolver, para depois voltar para o atendimento de saúde mental, tá? Então, quando a gente fala de interligado, é porque ele é um setor que ele vai comunicar-se com todos os outros. Então, o paciente pode sair da clínica, agudizar a saúde e ir para a UTI, porque ele precisa ficar monitorado, ele precisa tomar uma antibiótico terapia que pode deprimi-lo, então tem que ficar de olho 24 horas, então ele vai para a UTI, ele precisa de repente fazer hemodiálise porque ele é um paciente renal, então a gente vai ter a, o carrinho, né? O enfermeiro vem até a clínica médica para poder fazer hemodiálise, ou a gente leva ele até hemodiálise, tem banco de sangue, tem laboratório, contato com pronto-socorro, com raio-x. Então, assim, a clínica ela tem contato com todos os outros setores, porque a gente não sabe, na verdade, ou sabe o que o paciente tem. Então, ele tem que fazer os exames pertinentes ao estado de saúde. É diferente quando eu falo, ó, essa clínica aqui é só cardíaca. Ela só vai, né, que a gente fala que ela é a coronária. Então, ela só vai atender pacientes de nível com problemas cardiológicos. Então, os exames são mais específicos para problemas cardíacos, o cuidado é mais específico para problemas cardíacos, então ele é mais direcionado. Já numa clínica médica,
né, que é geral, então a gente não tem, a gente tem que saber sobre todos os cuidados de enfermagem, os cuidados em saúde com esse paciente, para que a gente possa fazer a intervenção, tá bom? Em relação às rotinas, todo setor tem rotina, né? O que que eu devo fazer? Você vai criar a sua rotina, né? Então, você vai chegar na clínica, a gente for, nas aulas práticas a gente fala um pouquinho mais sobre isso, né? Mas tem algumas coisas que a gente tem que fazer, como, por exemplo, admitir o paciente, quando o paciente chega ou do pronto-socorro, ou de casa, ou de uma transferência, ou de andar, ou ele está na UTI, vem para a clínica médica. Então, normalmente, o paciente, quando sai da UTI, normalmente ele não vai direto para casa, ele vai para a clínica médica, ele busca uma estabilidade ali, para depois poder ir para a casa de alta, né? E com isso a gente tem que admitir esse paciente. A gente tem uma rotina para poder fazer a coleta do exame, tem horário para fazer exame, ou a gente escolhe ou vem ao laboratório. Os exames complementares, exames de raio-x, eletro, né, que são exames de imagem, alimentação, por que uma rotina para alimentação? Porque a nutricionista, né, o serviço de nutrição e dietética, eles vêm com um horário determinado pela instituição. Então, tal hora que ele andar, recebe o café da manhã, o café da tarde, o almoço. Nós temos que estar atentos se aquele paciente não está de jejum. Às vezes, a nutricionista já passou, já olhou o prontuário do paciente, porque ela passa de manhã e olha o prontuário. Aí está marcando lá, dieta geral, ou seja, aquele paciente pode comer de tudo. De repente, o médico passa em visita e fala, olha, coloca esse paciente em jejum. Só que a nutricionista não deu tempo de ver ainda. Então, a gente tem que estar atento. Se o paciente entrar de jejum nesse meio tempo, se chegar para ele a dieta, ele vai comer, porque ele entende que ele pode comer. Então, a gente tem que colocar uma plaquinha de jejum, tem que, quando o carrinho da nutrição chegar, avisar, reforçar, se isso acontecer no meio tempo que a nutricionista já passou visita, tá? Tem sim uma rotina de visitas, tem um horário, tem paciente que o familiar precisa se paramentar para poder adentrar ao quarto, como colocar avental, máscara, gorro, né? Quem vai fazer esse tipo de orientação somos nós da enfermagem. Rotinas para transferência, se vai para UTI, se vai para coronária, se vai para um outro hospital, né? Rotina de alta, então nós também ajudamos e fazemos o papel da alta, como assim também fazemos o papel da alta celestial, que é o óbito, né? E a limpeza da unidade, dentre outras coisas que a gente também vai realizar como sendo rotina da enfermagem, tá bom? Todo paciente tem um prontuário. Prontuário nada mais é do que toda a documentação do paciente ali colocado, tá bom? Então, dentro do prontuário vai ter os relatórios de enfermagem, a folha de exame, se esse paciente estiver fazendo controle, né, balanço hídrico, prescrição médica, ou formulário de admissão, né? Então, a gente vai tentar no decorrer da disciplina, tentar montar aí um prontuário médico, tá bom? E esse prontuário, ele fica de acesso para todos os profissionais que ali vierem saber alguma coisa sobre aquele paciente, tá? Então, eu vou tentar exemplificar. Então, no posto de enfermagem, vamos imaginar que existem prateleiras e aquelas prateleiras ficam prontuário do paciente. Então, as prescrições da semana estão ali, os relatórios médicos da semana estão ali. Vai existir uma prancheta ou alguma coisa do dia, que vai ser a prescrição e o relatório e a anotação de enfermagem daquele dia. A prescrição vai ter validade de 24 horas. Então, eu estou com uma prescrição hoje. Quando chegar amanhã, às 8 horas da manhã, eu tiro essa prescrição que começou hoje às 8 horas da manhã, coloco no prontuário do paciente e inicio uma nova. Senão fica muito papel, né? Então, nesse prontuário vai ter todos os exames que esse paciente realizou, eletro, raio-x, exames de sangue, todas as avaliações, se ele teve avaliação da físio, da nutri, da fono,
né, de algum especialista, de algum outro médico, olha, pediu avaliação do cirurgião. Então, todos os relatórios vão estar contidos neste prontuário, tá bom? Então, se eu quero alguma informação extra, conhecer melhor o histórico de doença desse paciente, é no prontuário que eu vou olhar. A prescrição vai estar o nome, o registro do paciente, qual que é o HD dele, que é a hipótese diagnóstica, a prescrição de médica, a prescrição de enfermagem e as anotações do dia, tá bom? Então, é extremamente importante para que a gente possa aí fornecer informações do paciente para a equipe multidisciplinar, tá bom? Então, a enfermagem, eu coloquei uma frase aqui, ela tem como principal objetivo identificar os cuidados nas principais patologias de cada sistema, sendo abordadas de acordo com sua fisiopatologia, sinais e sintomas, tratamento, diagnóstico e cuidados de enfermagem. Mais uma vez, eu repito, devemos lembrar que cada sinal, cada sintoma e queixa do paciente é importante para prever o agravo da doença, tá? Para prevenir o agravo da doença. Então, às vezes, o paciente vira para você e fala assim: Nossa, hoje eu amanheci com uma dor de cabeça. A gente não pode falar assim: Olha, isso vai passar. Então, eu tenho que verificar na prescrição se tem medicamento para essa dor de cabeça. Eu tenho que perguntar se ele dormiu bem, se ele se alimentou bem, se ele está evacuando, né? Se ele está indo no banheiro fazer desprezando a diurese, né? Então, eu preciso fazer umas perguntas com qualquer queixa que ele apresentar, eu tenho que tentar descartar. Ah, eu não dormi bem, o paciente do lado ficou resmungando de dor a noite inteira, ou então eu senti dor a noite inteira, mas aonde foi a sua dor? Na cabeça? Não, foi nas costas, me Então, assim, você vai tentando fazer, você vai buscando um histórico dessa dor de cabeça para que a gente possa fazer uma intervenção de uma forma um pouco mais direcionada, tá bom? Então, entendemos um pouquinho o que é clínica médica e agora, a cada aula, nós vamos começar a estudar um pouquinho das doenças de cada sistema, né? Começando aí pelo sistema digestório. Nós temos que lembrar que os cuidados de enfermagem, dependendo do sistema, eles são muito parecidos, tá bom? Eles são muito parecidos, assim, em relação aos sintomas, tá bom? Então, aqui nós fazemos uma breve revisão do que é o sistema digestório, tá? Então, nós começamos aqui então, nós temos o sistema digestório alto, tá? Que é até a parte do estômago. A parte de baixo, quando a gente fala sistema digestório baixo, é a parte da função intestinal, tá bom? Então, nós começamos aí. O sistema digestório, a gente começa pela boca, que é onde a gente come, né? Aí ele vai passar aqui, né? Ele vai fazer todo o nosso caminho, chegando no esôfago, do esôfago chega no estômago ele sofre a ação das enzimas para poder para poder triturar e transformar esses alimentos, né? Aí ele vai passar pela primeira porção do intestino até chegar ao final, até formar o bolo fecal e chegar, né, e sair. Então, na verdade, é um caminho, tá? Então, nós temos que entender que eu posso, se eu tiver, dependendo da patologia que eu tiver, eu entro pela boca, saio pelo ânus. Se eu tiver alguma obstrução, eu posso fazer com que esse caminho seja contrário, expelindo pela boca, tá bom? Então, sistema digestório, então é um sistema que vai fazer toda a questão, todo o processo da nossa digestão. Então, as nossas células, elas precisam de nutrientes para conseguir sobrevivência. Esses nutrientes vão ser pegos através do quê? Através dos nossos alimentos. Então, a hora que a gente coloca os alimentos, a hora que ele chega no estômago, que ele sofre a ação das enzimas, né, do estômago, que é o nosso suco gástrico,
mais conhecido como bile. Quando ele sofre a ação da bile, ele vai transformar em quimo, quando o quimo começa a descer para o intestino. Então, na absorção, na boca eu já começo a absorção. O esôfago é um tecido liso, eu não tenho absorção. No estômago eu tenho absorção e a minha maior absorção começa no meu intestino delgado. Tá bom? Então, no intestino delgado, ele suga todas as proteínas e água ele vai absorver no meu intestino grosso, que é o ascendente, transverso e descendente. Então, é nessa parte que ele vai começar a absorver a água. Mas é importante eu saber aonde que absorve a água, aonde que absorve os nutrientes? Sim, é importante saber, porque ao longo do nosso sistema digestório, nós vamos perceber que se eu não tenho, eu consigo identificar se as fezes do paciente estão amolecidas, significa que esse paciente não está absorvendo água, por exemplo. Então, a possibilidade de uma desidratação desse paciente é muito grande, tá? Então, quando nós comemos algo que não é, quando nós comemos algo que nos faz mal, quando nós comemos algo que quando nós bebemos bebida alcoólica, por exemplo, o organismo ele fica sem a água, então os nutrientes eles passam direto pelo intestino, então as nossas fezes ficam mais amolecidas e isso faz com que a gente sinta muita sede. Então, por exemplo, para quem bebe, né? Por que sente muita sede no dia seguinte? Para quem tem processos severos de diarreia, por que sente muita sede? Porque o organismo não está absorvendo água no intestino grosso. Tá? Então, por isso que as fezes saem amolecidas, porque as fezes não podem sair nem amolecidas e nem completamente endurecidas. Elas têm que sair de uma forma mais pastosa. Pastosa firme, né? Não pastosas, firme. Tá? Então, se ela tem uma consistência diferente, algum ciclo da nossa absorção está errado. Então, é importante eu saber que tipo de fezes, de urina, é tudo que está promovendo. Urina não, urina a gente vai falar agora. Fezes, tá bom? Desculpa aí. Então, o processo fisiológico que eu falei, né, inicia-se pela boca, ingestão dos alimentos, mastigação, aí vem água, enzimas salivares. Então, aqui foi tudo o que eu já falei, na verdade, no slide anterior, tá bom? Mais uma vez, continua alterações então, aqui, ó, nesse segundo estrofe, parágrafo, alterações fisiológicas podem se desenvolver ao longo de todo o trato gastrointestinal, dando origem a diversas patologias. Patologista não, tá, gente? Tá errado aqui. É diversas patologias, né? Então, foi o que eu comentei. Então, se a pessoa está apresentando vômito, é porque tem alguma coisa no estômago que não está boa. Se ela está apresentando pirose, que é azia, alguma coisa também não está boa. Se ela está com está com a presença de muitos gases, está com muita eructação, que é arroto. Então, tudo que eu acabo de comer e sinto fome, então tem alguma coisa que não está funcionando corretamente, né? Então, o correto é entrar, eu mastigo, eu me sinto bem, sinto saciada, depois de um tempo, começa já a produção devido ao peristaltismo intestinal, né? E ele acaba transformando isso num bolo fecal. O que fugir disso significa que há algum problema em relação à nossa saúde nós estamos tendo naquele. Então, aqui nós vamos começar a falar sobre algumas doenças, né? Dentre elas a esofagite. Então, o que é esofagite? Tudo que acaba em ite é uma inflamação. Inflamação de alguma coisa. Então, se eu tenho uma esofagite, né? Então, eu sei que eu tenho um esôfago, então, automaticamente, uma inflamação no meu esôfago, tá? Então, eu coloquei uma setinha, tá tímida essa setinha, mas aqui dá para vocês observarem, né? Que isso aqui não é normal dentro do meu esôfago, tá? Então, aqui é um processo
inflamatório, tá? Isso aqui ele me causa algumas sensações, tá? Então, normalmente, quando eu falo assim, etiologia da onde pode surgir, da onde pode ter surgido essa esofagite, né? Então, a pessoa pode ter problema com refluxo. Então, quando eu tenho refluxo gastroesofágico, significa que o meu ácido produzido no estômago, ele está subindo pelo esôfago. E por ele ter um pH muito mais ácido do que o do esôfago, então eu sinto uma certa essa acidez, ela promove processo inflamatório, tá? Então ela vai, é como se ela corroesse o local e ela acaba trazendo esse processo inflamatório, tá bom? Também tem outras questões que podem ser a hérnia hiatal, né? Ou seja, hérnia de hiato, uso prolongado de catéter gástrico, né? A senilidade que a gente fala é a idade acima dos 65 anos, porque eu tenho um relaxamento da musculatura acima dos 65 anos, então eu posso sim ter um problema de esofagite e algumas cirurgias, né? Os alimentos muito quentes e condimentados. Então, tem que lembrar que todo o meu organismo ele existe um pH, né? Então, ele tem um certo nível de acidez. E quando eu coloco algo mais ácido, então eu agrido a parede. Então, se vocês comerem, depende da acidez que vocês colocarem no estômago, vocês começam a apresentar pirose, né? Azia, né? Então, tem pessoas que eu como pimentão e depois eu fico conversando com este pimentão. Ou seja, a digestão do meu estômago é ruim. Então, eu mudei, então ele não aceita muito bem. É claro que a primeira vez não vai te dar uma esofagite, mas isso ao longo do tempo começa a promover questões inflamatórias aí no seu organismo, né? Líquidos quentes ou muito gelados também altera a questão do pH. Bebidas alcoólicas, bebidas cítricas, né, ou café, ingestão de substâncias corrosivas como soda cáustica, né? É, então, sintomas da esofagite, né? Pirose, queimação, seguido de eructação. Essa queimação é mais consta da azia, né? Aí pode vir a eructação, dor, né? Dificuldade de engolir e a salivação, a cialorreia, né? Fica mais excessiva. Você fica com bastante produção de saliva devido ao aumento da produção do suco gástrico, tá? O diagnóstico é anamnese. O que que é anamnese? É você realmente fazer uma avaliação, né? Você observar os sintomas, é você tocar, apertar a boca do estômago, ver se tem inchaço, é você fazer uma anamnese física neste paciente, tá bom? Um raio-x de esôfago com contraste e o tratamento vai ser realmente diminuir essa acidez. E às vezes também medicamentosa. O médico pode passar alguns medicamentos para proteção gástrica associado a uma melhora no a uma melhora na alimentação, tá bom? Então, os cuidados de enfermagem aí, ele visa supervisionar o uso de dieta branda, nós temos que mastigar bem os alimentos, então a gente, né, eu vou e como carne todos os dias, então nós sabemos que a carne, ela demora muito para sofrer a ação das enzimas estomacais. Então, eu preciso ajudar os dentes, eles servem exatamente para triturar os alimentos. Então, eu preciso mastigar bem este alimento para poder mandar ele já quase pronto para o meu estômago, para quando ele sofrer a ação da bile, ele conseguir fazer a degradação desse alimento e transformá-lo no quimo. Se eu não mastigo bem, eu desço com esse alimento, né, eu engulo ele quase que direito, então esse alimento ele passa o estômago, ele passa a produzir um pouquinho mais de suco gástrico. Então, se eu produzo um pouco mais de suco gástrico, automaticamente esse suco ele pode subir sem pelo meu esôfago e dar uma esofagite, tá bom?
comer mais devagar. Após as refeições, né, andar um pouquinho para ajudar a questão da digestão. O decúbito do paciente tem que ser elevado. Ah, mas uma pessoa se interna por causa da esofagite? Se interna. Até mesmo porque pode estar no estado muito avançado, ela pode estar com o estômago bem prejudicado, ela não consegue comer, ela pode entrar entrando no processo de desnutrição, no processo de desidratação, tá? E pode estar atacando outras partes do organismo. Então, se esse paciente não consegue restabelecer a nutrição dele, ele não consegue se manter bem para nada, não consegue dormir direito, não consegue caminhar, raciocinar, tudo fica alterado, tá bom? Então tem que controlar rigorosamente o peso, controlar alimentos irritantes, né, quentes, condimentados e até 2 horas antes de se deitar, para deixar o estômago sem a produção de suco gástrico, não se alimentar. Ah, então eu vou dormir 10 horas da noite. Aí a pessoa fala, ah, então eu vou tomar um copo de leite antes de deitar, um copo de chá antes de deitar. Ela tem um aumento da produção de suco gástrico, porque eu coloco algum alimento lá, automaticamente o cérebro entende que eu tenho que triturar. Aí a pessoa vai deitar e quando ela acorda com azia. Tá? Ou mal-estar, dor de cabeça. Isso é que acontece quando a gente masca, por exemplo, chiclete. Então, as pessoas mascam chiclete o dia inteiro, então ela vai mandando apenas saliva para dentro do estômago. Só que o estômago não entende que aquilo é saliva. Ela entende que está caindo algo no estômago, que ela precisa mandar o suco gástrico, só que o que cai é saliva. Aí, o suco gástrico cai no estômago, como não tem o que triturar, ele faz o quê? Ele cai na parede do estômago, tá? Então, aí a pessoa começa a desenvolver a tal da gastrite, tá? Então, assim, é, eu tenho que, o chiclete, ele tem que ser quase que evitado, né? E para que eu não incentive, não engane meu estômago que eu estou colocando algo para dentro sem ter colocado, tá bem? Aí aqui a gente vai falar um pouquinho do mega esôfago. Mega é grande, né? Mega esôfago. Então, o mega esôfago normalmente ele é causado pelo tripanossoma, que é o que ele vai fazer a questão do. Oh, meu Deus, espera aí. Ah, o tripanossoma ele vai causar o mega esôfago ou megaloncolon, que a gente fala, né? O megaloncolon é em função do intestino. Então, o que que é isso? Devido à presença do tripanossoma, os movimentos peristálticos, né? Aqueles que levam, conduzem o alimento, ele diminui. E por ele diminuir, ele acaba se fechando, né? Ele vai causando uma. Ele dilata uma parte do estômago, como está marcando aqui, ó. Ele vai dilatar essa parte do estômago e essa parte aqui vai quase que colabar, tá vendo, ó? Ó. Então aqui é um estômago normal, ó, dá para vocês verem, é um estômago normal, tá? Olha que seta linda. Então, eu vejo aqui que eu tenho aqui o esôfago e aqui o estômago. Então, aqui vem o esôfago, o alimento desce por aqui, passa pelo esôfago e cai no meu estômago, tá? Em relação aqui, a, em relação a, em relação ao, quando eu tenho a acalasia, que é o megaesôfago, percebam que ele fica totalmente aumentado, ou seja, dilatado. Então, a comida, ela se instala aqui e ela não desce para o estômago, tá? Então, se ela não desce para o estômago, esse paciente ele não tem oferta de alimentos, visto que no esôfago eu não tenho absorção. Então, ele vai ter uma pequena absorção na parte da boca, que é bem pequena, porque tem alguns vasos sanguíneos, porém no estômago eu não tenho nenhum tipo de absorção. Então, isso vai fazer com que o paciente sinta alguns sintomas, né? Como disfagia, odinofagia, caquexia, regurgitação, tá bom? Então, na verdade, ele vai ter dificuldade para engolir esses alimentos mais sólidos e às vezes até os mais líquidos mesmo. Então, se eu tenho dificuldade de apresentar
de passar esse alimento do esôfago para o estômago, né? Então, esse paciente vai ter a questão da regurgitação, ele pode apresentar vômitos, né? Que é êmese, ele pode apresentar náuseas, com isso ele vai acabar apresentando caquexia, que é o emagrecimento, então ocorre o aumento da região abdominal por conta do aumento do esôfago, fica inchado por conta da produção do ácido, mas não tem a produção, a absorção dos nutrientes, tá? Então, aqui a gente fala um pouquinho sobre o tratamento. Então, é feito o diagnóstico através de um raio-x, né? Ou então de uma esofagastroduodenoscopia, difícil esse nome, né? Ou então é feito esse diagnóstico, é feito aí os exames para diagnosticar o que realmente é. Tem que ser feito um tratamento, ele pode ser feito com sedativos e analgésicos, a pessoa ela sente dor, tá? E o tratamento cirúrgico. No tratamento cirúrgico, vocês vão ver em clínica cirúrgica, tá bem? Então, quando a gente fala de profilaxia, é o que fazer para prevenir que isso aconteça, né? Então, não é uma doença muito comum aqui na nossa região. Nós não temos muito esse tripanossoma. Isso aí nós vimos na questão do nosso colégio, o transmissor do porco, vai lá, evacua na água, aquelas questões assim, né? E que ele é um hospedeiro. Então, aqui, né, nós não temos muito, nós não temos muito esse inseto, tá? Mas em outras regiões existem sim, existem e é com grande frequência. Então a gente tem que tomar bastante cuidado quando vai pro Nordeste, interior, né? Que é um lugar de grande, que tem bastante dessa questão da, do megaesôfago, tá bom? Da doença de Chagas, tá? Melhoria da habitação, educação sanitária e controle rigoroso da transmissão de sangue, porque ele, como fica na corrente sanguínea, se eu tiver, né, com certeza vai passar para outra pessoa. Aqui é o que havia comentado sobre a gastrite, né? Então, a it é uma inflamação gastro-estômago, gastro de estômago, gastrite. Então, aqui eu vejo as células intestinais, né? E aqui eu vejo que elas estão apresentando um certo edema, né? Elas ficam hiperemiadas e inchadas, né? Então, edema, né? Que são sinais de inflamação, que é edema, a gente sente como se estivesse quente, né? Tanto que quando a gente está com gastrite, a gente coloca algo mais gelado, dá a impressão que a gente tem um certo conforto, né? É, então, os sintomas são pirose, que é azia, náusea, êmese, cefaleia e anorexia, tá? O aumento do suco gástrico, ele promove, sim, a cefaleia. Então, a maioria dos problemas estomacais, ele vai produzir aí a questão da cefaleia, tá bom? A etiologia, de onde ele vem, é deficiência nutricional. Então, é comer muitas coisas com gorduras, né? Então, o fast food, chicletes, doces, condimentados, tudo isso podem promover a questão da, da gastrite, tá bom? E nós precisamos diminuir a inflamação. Então, para diminuir, sabemos que o agente causador, se nós sabemos que o agente causador são alguns alimentos, né? Essa má educação alimentar, o que que a gente tem que fazer? Melhorar a nossa dieta, né? Então, os cuidados de enfermagem, eles vão muito de encontro com as outras patologias, então manter o paciente em repouso, então orientar as visitas para não perturbar, manter o paciente calmo e tranquilo, porque a hora que eu estou nervoso, eu produzo mais suco gástrico, né? Então, mas por que tem que manter calmo? O que que tem a ver estar nervoso ou não? Então, vocês, quando vão fazer prova, quando vocês vão fazer um processo de emprego, ou quando vão ver primeira vez o namorado ou a namorada, que o pessoal fala, a gente está com borboletas no estômago, então, é aumento da produção do suco gástrico. Bom, então quando aumenta, se eu estou com processo inflamatório
devido à produção do suco gástrico. Se eu aumentar, eu pioro o meu estado e a minha condição clínica, tá bom? Higiene oral 3 vezes ao dia é importantíssimo, porque através da boca é que eu acabo descendo também bactérias, tá bom? Verificar sinais vitais e administrar medicamentos conforme prescrição médica, tá bom? A úlcera, ela pode pegar tanto no esôfago quanto no estômago. Aqui eu coloquei estômago, oh meu Deus, e duodeno. Mas é estômago, tá bom? Então, na verdade, a úlcera, ela é uma pequena escavação, ou seja, ela abre um orifício, ela é como se ela comesse, né, uma parte da musculatura do estômago e fica como se fosse uma cavidade aberta, tá bom? Então, ela demora um pouquinho mais para poder ser cuidado. Ah, mas uma gastrite pode virar uma úlcera? Se eu não cuidar da gastrite, né, essa inflamação, esse processo inflamatório ele vai aumentando. Então eu posso fazer com que onde aquela parte mais que está com edema, que está e vermelhinho, que está mais sensível, que devido ao suco gástrico ela acaba tornando uma escavação. Então não é que a gastrite leva à úlcera. Se eu não me cuidar, né, e tiver uma gastrite, ou seja, já tenho uma predisposição para ter problemas no estômago e eu não me cuido, então eu posso sim vir a desenvolver uma úlcera, tá bom? Então, não sei se no desenho dá para ver direito, não dá para ver muito, mas fica com essa questão da vermelhidão na região, fica dolorido e abre uma cavidade como se fosse um machucado dentro do estômago. Então, pensa o quanto isso, né, tem que mudar em relação a hábitos alimentares, a modo, né, de vida, de alimentação, de exercício físico, é, de todas as minhas condições, porque é um machucado numa região úmida, então demora muito para fechar esse machucado. Ah, mas qual que. E se não fechar? Primeiro que você vai sentir dor, entre outras questões, né? E nós sabemos que o estômago ele é extremamente vascularizado. Então, se eu pego nesse machucado, se eu pego uma artéria ou veia do meu estômago, como o meu ácido é corrosivo, eu posso romper essa artéria e eu posso romper essa veia. E se eu romper, se acontecer de romper essa artéria ou essa veia, eu posso ter uma hemorragia, o que a gente chama de HDA, hemorragia digestiva alta. Isso é uma emergência médica, né? Então, assim, a úlcera ela pode desenvolver de uma forma onde ela se torna bem agressiva para o meu organismo, tá bem? Aqui, mais uma vez, a etiologia vem de encontro com alimentos ácidos, etilismo, tabagismo, uso de medicamentos, né? Então, por isso que quando determinados medicamentos, o médico fala, olha, pela manhã, ainda em jejum, toma um protetor gástrico, né, um omeprazol, um pantoprazol, toma esse protetor, porque esse protetor é como se ele fosse forrar o nosso estômago, então é como se ele colocasse uma película ali no estômago, para quando a gente colocar os medicamentos para dentro, que esse medicamento sofrer a ação do ácido, tá? Eu não sofra a ação desse ácido na parede do meu estômago. Então, é uma prevenção para que a pessoa não tenha aí a questão de problemas gástricos, tá bom? Sintomas, dor local, pirose, náuseas, êmese, o diagnóstico, anamnese, exames de imagem e o tratamento terapêutico, porque é medicamentoso, né? E também pode ser cirúrgico, tá bom? Então, aqui eu fiz uma pergunta, né? Como profissional da enfermagem, o paciente da entrada no hospital com quadro de esofagite, quais são os cuidados de enfermagem a serem prestados? Então, assim, não precisa me responder, não precisa encaminhar nada para mim, tá bom? É só para vocês pensarem, e agora que vocês entenderam o que são os problemas de estômago,
o que você pode fazer para prestar um cuidado de enfermagem fidedigno? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a colecistite, né? Então, é uma das patologias que não tem o nome do órgão, né? Então, colecistite, então ela é uma inflamação na vesícula biliar. Então, fez uma colecistectomia, retirada da vesícula, né? Então, é uma das que não tem o nome parecido com o órgão, tá? Então, a vesícula biliar, ela pode ser de uma forma aguda ou crônica. Então, você pode ter cálculos biliares, né, que são pedrinhas aí dentro desse cálculo, da vesícula, e com o tempo tem que fazer a retirada porque ela promove uma inflamação e aquilo começa a dar náuseas, mal-estar, né? Náuseas, mal-estar, vômitos, dores, né? Então você precisa fazer a retirada. E outras conseguem ser controlados através de medicamento e observação. Tá bom? Então, tem alguns alimentos que elas promovem a questão aí da colecistite, muito ovo, muita gordura, óleo, muito chocolate, né? IMC acima, que é obesidade, emoção e estresse, que mais uma vez eu falo sobre a questão do aumento da produção do suco gástrico. Então, vesícula biliar, o que que ela produz? A bile. Né? Então, na verdade, ela em conjunto com o fígado, né, produz e armazena. Então, o fígado produz, manda para a vesícula biliar, ela armazena e quando precisa, ela excreta essa bile para o estômago. Então, se eu como muitas coisas que eu preciso da ação maior do suco gástrico, a vesícula ela tem que trabalhar mais. E ela entra, vamos colocar assim, a grosso modo, num processo de exaustão. Então, ela tem que produzir muitas vezes não dá conta e ela acaba entrando em transe e aí ela acaba dando problemas, tá bom? Então, os maiores sintomas são dor súbita, né? Então, eu vou sentir uma dor na minha região abdominal, e é de difícil diagnóstico, porque às vezes o exame de imagem ele não pega atrás o que está acontecendo. No exame de sangue vai acontecer, normalmente o médico colhe um PCR, vai dar um aumento aí desse PCR, então vai entender que ele está com algum processo inflamatório, então é sugestivo de ser a vesícula, tá bom? Então, náusea, êmbise frequente, cansaço, fadiga, taquicardia, sudorese e desidratação, tá bom? Aqui nós estamos falando da cirrose hepática. Nós estamos vendo um fígado saudável, um fígado cirrótico. Ele fica como se tivesse jogado ácido em cima dele, então ele fica todo cheio de. Ele fica como se fosse um. Pega um papel liso, é um fígado normal, um papel todo amassado, é um fígado cirrótico. Ele fica cheio de, de ai, não sei falar, de pontinhas, né? Então, realmente precisa, é, não é uma emergência, mas é um caso grave, vamos colocar assim, né? Porque na verdade é uma doença crônica e ela causa destruição das células hepáticas. Nós sabemos que o fígado, ele é o nosso órgão mais rico, é ele que realiza toda a absorção e distribuição desses alimentos. Então, se o meu fígado não está funcionando, eu não tenho a colocação das minhas vitaminas nos lugares corretos, porque ele que faz toda essa separação de a vitamina D vai para tal, a vitamina C vai para tal. Eu estou tomando um medicamento, é ele que também vai ajudar. Então, na verdade, o fígado ele é o cara, né? Então, quando ele está cirrótico, então essas células hepáticas não estão funcionando, automaticamente eu tenho uma degeneração de todos os meus outros órgãos, tá bom? Então, mas a cirrose, ela é só alcoólica? É só quem bebe que pode ter cirrose? Não, não é só quem bebe. Então, a pessoa que bebe tem uma predisposição maior, né? Algumas carências nutricionais também podem me levar à cirrose. A pessoa que tem hepatite B ou C também pode me levar à cirrose, né? E alguns cálculos também, né? Eu posso ter cálculo obstrutivo da bile e aí com isso eu prejudico o meu fígado, tá?
Ah, mas a pessoa nunca bebeu, faz atividade física, tem uma alimentação extremamente controlada e tem cirrose. Vamos ver o histórico, como foi a gestação dessa pessoa. Quando ela foi gerada, a mãe bebia, a mãe fumava, a mãe se drogava. Então, eu posso levar coisas para o meu bebê futuramente. Então, meu bebê, eu posso não ele pode ter uma vida extremamente saudável, mas a gestação dele não foi saudável. Então, isso pode desencadear coisas no decorrer dos anos, quando os órgãos começam já a não responder mais 100%. Então, passado dos 45, os órgãos já começam a sofrer uma certa degradação, né? Maior, pontual, que a gente consegue observar. Né? Então, até antes disso, o organismo ele consegue buscar mecanismos de compensação, tá bom? Depois disso, ele acaba realmente surgindo aí as doenças, tá bom? Então, sintomas: anorexia, náuseas, dor abdominal, fraqueza, emagrecimento, ascite, então a barriga ela fica completamente aumentada e com água, edema, icterícia, porque a pessoa fica ictérica, porque ela acaba não tendo as enzimas, né, as células hepáticas, elas não são produzidas, e é ela que vai dar a questão da nossa, ajudar a questão da nossa dor. Então, a pessoa, dor não, desculpa, da nossa coloração, né? Então a pessoa fica com aquele olhar meio esverdeado, a pele amarelada, então ela apresenta icterícia, tá? É, Exames, eu vou fazer exame físico, clínico, ultrassom, biópsia hepática, tomografia e ressonância. O tratamento é clínico, dietético e terapêutico, né? Os cuidados de enfermagem: oferecer refeições pequenas e frequentes, porque como ele não tem uma produção efetiva e demora mais na absorção, então ele tem que comer, que a gente fala em doses homeopáticas, né? Comer de pouquinho em pouquinho. Então não vou esperar 3 horas e fazer uma mega refeição. Então a cada 1 hora eu oferto a refeição. Então isso a enfermagem ela pode intervir junto à nutrição, pedir para que suba uma dieta a cada 1 hora, um lanche, né? Alguma coisa, algo parecido, tá bom? Pesar o paciente, pesas o paciente, né? Pesar o paciente em jejum, medir a circunferência abdominal, controlar a diurese, restringir líquidos, né? Ah, mas por que conservar as unhas curtas e limpas, né? Porque, na verdade, esse paciente ele vai ter muito prurido, vai ter muita coceira, né? Então, se a unha estiver comprida, aumenta o risco de dele se ferir, e aí, além da cicatrização estar um pouco prejudicada, ele pode levar bactérias para dentro do organismo, e aí o sistema imunológico dele rebaixado, ele pode, de repente, por conta de uma ferida que ele abriu na pele, ter um óbito por conta de uma sepse, tá? Então, eu tenho que sim manter as unhas curtas e higienizadas, tá bem? Aqui nós falaremos um pouquinho sobre a pancreatite, uma inflamação do pâncreas, né? Devido ao escape de enzimas digestivas. Então, a pessoa normalmente ela sente dor epigástrica persistente, dor epigástrica é dor de estômago, náusea, vômito, anorexia e febre baixa, tá bem? Então, aqui nós estamos vendo algumas células, né? Que dá para a gente perceber que elas estão mais vermelhinhas, então o local está mais vermelho, então tem aí um processo inflamatório, né? Então, o pâncreas, ele é muito responsável pela produção da nossa insulina, então, que combate aí a questão da glicemia. Então, normalmente, quando a pessoa tem uma inflamação no pâncreas, ela pode desenvolver uma diabetes pancreática, tá? Que assim, não que a pessoa tem diabetes, o pâncreas dela, devido a estar prejudicado, né, devido à pancreatite, ele não produz a insulina corretamente, tá bem? Então, normalmente eu posso ter produzido pelo álcool, cálculos biliares, uso de drogas, toxinas, febre tifoide, hepatite. Então, o diagnóstico também é feito através de exame físico e clínico, laboratoriais, né? E o tratamento é clínico e terapêutico. Os cuidados de enfermagem.
Na fase aguda, dieta zero, repouso relativo no leito, então essa pessoa não vai ficar de jejum somente no soro, então esse soro provavelmente ele vai ser rico em eletrólitos aí eh, para poder suprir as necessidades desse paciente, para ele se manter em pé. Repouso relativo no leito, ambiente tranquilo, higiene oral corporal, né? Ouvir e anotar sempre as queixas, né? Registrar eliminações, né? E verificar e supervisionar a dieta. Aí, só para a gente ficar aqui, eu não tinha falado anteriormente, é, mas quando a gente tem problemas estomacais, por exemplo, eu tenho que ficar atento, sim, às eliminações intestinais desse paciente, tá? Porque se tiver presença de alguma coloração diferente, tiver mais escura ou tiver muito clara, tudo isso vai me informar que tem alguma coisa errada. Então, tem presença de sangue vivo, ou então ele está as fezes está com uma coloração roxa, muito um vermelho pisado, que a gente fala, né? Um vermelho que já não é mais aquele sangue vivo, está muito amarela, está esverdeada, está branca. Então, as fezes ela vai me dizer aonde que no sistema digestório não está ocorrendo uma absorção de forma correta para que eu possa ter um melhor diagnóstico, tá bom? Aqui nós estamos falando sobre a retocolite, né? Então, reto, aqui é uma inflamação no colo descendente, tá vendo? Ó? Então, aqui são os lugares que elas podem se manifestar. Então, o local que está mais avermelhado, colo descendente, colo, né? Aqui no ilho terminal nas alças, tá vendo? Pode ocorrer sim um estreitamento. Quando ocorre um estreitamento aqui, normalmente é de forma cirúrgica, tá bom? Que tem que ser realizado, porque eu tenho que fazer uma colostomia aqui para ligar essa alça com essa, até que se restabeleça para poder depois ligar novamente, tá bom? Então, ela é uma doença grave, tá? A causa normalmente ela é desconhecida, tá? E normalmente é autoimune. Então a pessoa pode ter, por exemplo, a síndrome de Crohn e ela ela pode se iniciar com essa retocolite, como a inflamação no reto. Lembrando que essa parte do intestino ela absorve água. Então o quanto, né? Seria prejudicial à hidratação desse paciente, o quanto está prejudicado em relação à hidratação dele, tá bom? Alguns sinais e sintomas, então as manifestações clínicas da doença, quando em fase bem adiantada, são diarreia com sangue ou pus, né? Disenteria, dor abdominal, tenesmo, né? Podendo ocorrer ainda perda ponderal, de febre, emes, hemorragia intestinal. Então, ela pode complicar-se bastante, né? É, e em relação, a gente fala, mas é o intestino, mas o intestino também é um órgão extremamente nobre, né? As pessoas não dão muita valia para ele, mas é onde é feita a absorção dos alimentos, né? No intestino delgado, que a gente chama de intestino fino, e também no intestino grosso, também que a gente chama, que é a parte aí que absorve a água, tá? Então, o diagnóstico é realizado por meio de avaliação do quadro clínico e de exames. É feito um enema opaco. Esse enema opaco ele é colocado um contraste intestinal, tá bom? É, e é feito aí uma avaliação através de uma retossigmoidoscopia, que é uma introdução de uma câmara através do ânus, tá bom? Ou uma colonoscopia. Então, a reto e a colono depende da profundidade, por isso que muda o exame. Então, o reto, ele vai pegar mais a questão do reto e do sigmoide, é mais superficial. A colono, ela vai introduzir em todo o intestino, para saber todo o intestino grosso como ele está, tá bom? A conduta compreende medidas clínicas, cirúrgicas e psicoterápicas, tá bom? Então, aqui que eu falei da ileostomia, da colonostomia, então vai ter que, na verdade, fazer um exame físico nesse paciente clínico e saber qual será o melhor tratamento a ser para realizar naquele paciente, tá bom?
E aí aqui entra toda aquela questão dos alimentos, né? Os alimentos, as proteínas. Então, a nutricionista ela vai ver uma dieta normalmente hiperproteica, hipercalórica, pobre de resíduo. Então, normalmente vai vir uma dieta pastosa, né? Então, tudo isso a nutrição ela tem que ver e nós, como profissionais, temos que estar atentos a tudo isso também, tá bom? Os cuidados de enfermagem se tiver a bolsa, né, de colostomia, troca da bolsa. Aqui é como é feito o procedimento. Isso a gente vai ver na aula prática, tá bom? Da troca dessa bolsa de colostomia, para poder limpar, fazer higiene da pele, como colocar essa bolsa, tá bem? Aqui alguns exames que podem ser feitos de forma mais avaliativa: endoscopia, endofagogastroduodenoscopia. Quero ver vocês falarem isso rápido 3 vezes, hein? Trava-língua. É, Pré-exame, né, como a gente tem que fazer com o paciente, administração de medicamentos, orientar quanto ao jejum, à colaboração, né? Então, tem todas as orientações que nós temos que fazer no pré, no trans e no pós-exames, tá bom? E aqui também pode ser feito a biópsia e a laparoscopia, tá bom? É, Pessoal, então essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Do sistema gastro, foi sistema gastro alto e baixo. Dúvidas, eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigado, um bom dia para vocês.